e hoje eu tô aqui com Alessandra Saíta Quaresma. Foi isso que a gente combinou, né, Ale? Sim, e aí depois tem o Ferreira, que eu casei, entendeu? Mas eu sou a Alessandra Saíta Quaresma. Quando entrou o Ferreira na minha vida, aí tudo mudou Ela é para uma melhor. paulista, né? Tá aqui em Floripa a passeio e a A gente passeio, é pegou ela pra verdade. gente conversar sobre esse tema, que é um tema bem legal, que vocês vão saber daqui a pouco. 20 anos empresária, ou quase 20 anos, né? Sim, Fechando esse número no sim, ramo de no ramo joias. de joias. Que ramo Isso, legal, né? antes eu trabalhava só com ouro maciço, depois com a joia folhada e agora também junto com a prata. Então, assim, cada período, conforme o mercado ia se movimentando, Onde o nós. dinheiro estava, vocês iam. Sim, Eu acho que é esse o movimento. exatamente. Não só na parte da produção, mas também em formatos. Aham. E vamos falar sobre o nosso tema, que é casais que prosperam. Eu acho que a gente vai colocar a mesa nesse tema porque tem muita força, né? O homem tem muita força. E se a gente Tem. sabe usar, né, o nosso companheiro a favor, por que não? Então, acho que a gente vai tirar dessa mesa hoje ensinamentos com essa empresária Sim, e trazer para essas mulheres que nos escutam uma visão de uma mulher que trabalha com seu esposo e tem uma vida, né, financeira próspera e que pode sim. ensinar e Que a trazer gente muitos pode colocar insights. tudo junto, porque quando você entende que tem um propósito maior em tudo, Aham. então assim, um casamento é uma sociedade, Com certeza, é a maior sociedade, né? é a maior sociedade, do qual você se junta a alguém para formar outro alguém, Sim. ou para viver uma vida com os mesmos objetivos. No nosso caso, a gente juntou no todo, tá? Hum. Então assim, Conta o começo dessa história. então, amiga, olha, então, meu amigo, o meu marido é meu amigo de infância, né? Aham. Só que ele, bonitão, do olho claro, assim, todo bambambam, né? E eu ficava assim, só olhando, assim, babando. Imagina que eu ia lá, ia mostrar que eu era afim dele. Não, eu falo assim, não, ele não vai me olhar. Ele não vai me olhar. Só, por quê? O que acontece? Os Infância com meninos. quantos anos, assim, pra gente saber, se situar Então, nessa história? nós éramos da mesma igreja com 5 anos de idade. Então, eu conheço a minha sogra desde os 5 anos de idade. Também. Espero que ela seja legal. Ela é maravilhosa. Então, assim, e esse negócio aí também da sogra, todo mundo fica assim, falando mal da sogra, eu olho e falo assim, Jesus, será que eu tenho problema? Não, você é abençoada. Então, mas é que eu não entendo, né? É assim, quando a gente não passa por uma situação, a gente não consegue entender o que as outras pessoas vivem. Uhum. Então, por isso que é super legal quando você falou, assim, em me trazer que tem uma história completamente diferente das outras mulheres, porque, veja só, as mulheres, eu tenho sentido, assim, que tem sido valorizado muito a coisa solo, a carreira solo. Mas quando a gente se junta com as pessoas certas, cara, você potencializa num grau, E identificar que o outro tem força e que em toda jornada e junto é muito mais rápido do que sozinho. Você pode chegar lá naquele objetivo também se você for sozinha, mas além de ser mais prazeroso, eu imagino, sim, né? Compartilhar a vida com alguém que você ama. sim. Tudo depende também de perfil, né? Uhum. Tudo depende de perfil. Tem gente que é mais um lobo solitário, tem Como é que é outros o que nome são do mais esposo? Wagner. Wagner. Então tá, tava lá a Alessandra e o Wagner na igreja e a Alessandra babando pelo Wagner. Aí o que acontece? Naquela época, né? Porque eu sou de 77, amiga. Não Ai, Jesus. parece. 77. Não, mas você sabe que eu já me sinto pré-histórica, né? Porque mudou tudo tanto que você fala assim, meu Deus, eu com 45 já não reconheço tanta coisa. Meu Deus, assim, Mas você tá aqui fazendo um podcast aberta, com a cabeça, né? mas aí que está o desafio. Você conseguir ser camaleão nesse grau. Porque hoje as coisas mudam muito rápido. Uhum. Assim, a diferença de décadas hoje é muito antes em 20 anos havia um abismo de diferenças, hoje em 5 anos
Ah, sim. É, As coisas são mais rápidas, né? muito, então, Elas mudam numa velocidade muito maior do que elas mudariam, né, há uns anos atrás. e aí você fala assim, será que eu corro para cá? Será que eu corro para lá? Então, o segredo é o seguinte, você tem que estar sempre um passo à frente, achando que você já está atrasada. É. Né? Então, eu sempre tive essa coisa assim de... Mas foca na tua história, que senão a gente não vai Ah, é conseguir verdade. É fazer uma linha de verdade. raciocínio. Vocês Verdade, se verdade. conheceram na Então, infância. e aí ele não me dava bola, e aí nós crescemos. O meu pai me vestia muito como bolo de festa, então os meninos riam, né? Porque a gente era tudo dos babados, Aham. né? Assim, bem... era uma coisa... Só que quando eu reencontrei meu marido, a gente levou uns 3 meses se falando para realmente ele me chamar para um jantar. E aí, Uhum. quando ele me chamou para um jantar, ele ficou mudo e só eu falava. Ah, Eu falei assim, mas olha, só eu estou falando. Ele falou, não, mas eu gosto de escutar que bom, né? você falar. Ok. E daí, ele era muito esperto e ele juntou as peças, porque o que ele não tem, eu tenho. Uhum. Vocês são complementares. Nós somos complementares, exatamente. E vocês se conheceram na infância e com quantos anos vocês se juntaram ou casaram? Então, eu tinha 21. 21. É, E daí tu reencontrou eles, se casaram. Vocês é. têm filhos? 2. Dois. 2 filhos. E a sociedade, casamento começou com 21. E a sociedade, a empresa, qual que é o nome da tua empresa que a gente não falou? Brasília Group Metais, Aham. só que o nome é porque assim, nós temos várias ramificações, né? Tem a Aham. parte de exportação, tem a parte de venda produto final, tem prestação de serviço também. Então, eu alavanquei a Helena Sky, Uhum. que a Helena Sky é o nome da minha bisavó. Hum. Então, E vocês são sócios desde desde então. sempre? Desde então. Porque, assim, quando eu sempre fui uma formiga, né? Sempre muito elétrica. E, assim, e muitas ideias, muitas ideias. E ele não, ele é planejamento total. Uhum. Então, assim, tanto que a gente brinca que ele é o canhão e eu sou a bala. Então, ele pega o canhão, mira e me atira. Pá! Vai lá Porque fazer. missão dada é missão cumprida. Aham. Então, assim, e aí ele viu esse perfil meu, assim, que assim, olha, o não eu já tenho, é toda a dificuldade, todo o negócio, mas para mim não existe o impossível, eu vou. E a ideia de começar a empresa nesse ramo foi dele? Então, ele trabalhava com o pai dele desde os 14 anos de idade, meu sogro sempre trabalhou com ouro, sempre. Mas naquela época não era tão perigoso. Uhum. Então, assim, hoje você tem que andar de carro blindado, você tem que... São N coisas para você ter essa parte da ourivesaria. Uhum. Porque existe uma coisa assim, mística nessa coisa do ouro, que quem tem o ouro é dono do mundo, mas não é, essa não é a verdade. Quem trabalha com ouro trabalha duro também. Uhum. Né? Não é, e o ouro é moeda em espécie, ali em caixa, não é em espécie, é em metal, em forma de metal. Sim, Então, assim, você é muito visado. sim. E aí, para ter filhos perambulando por São Paulo, você trabalhando com ouro, né? Era meio, eu falei assim, então ele largou essa parte do produto final e se focou na parte de correntaria. Então, nós tínhamos tudo que era máquina de correntaria. Por exemplo, tá vendo isso daqui? Ó, um elo português, essa aqui é uma corrente fita, aí você tem os modelos Cartier. Isso era uma coisa fácil que não tinha, não demandava assim, uma criatividade, porque modelo de corrente é modelo de corrente. E naquela época, que ele iniciou isso com o pai, não só de anéis, dessa parte de... Quando ele entrou nessa parte com o pai de correntaria, eu me considero como se eu tivesse vendido desde sempre, como se eu tivesse com ele desde sempre. Uhum. Eu acho isso legal. Porque tanto que eu falo para ele que a minha vida começou no dia que a gente se encontrou. Ai, que lindo. Né? Ai, Agora eu fiquei até curiosa para conhecer o Wagner. o Wagner é tudo. Mas assim, eu não posso fazer muita propaganda do Não, homem, isso, entendeu? Exatamente, não faz.
entendeu? Foca Mas no assim, negócio. não, é que assim, ele foi bom para mim, entendeu? Não quer dizer que Sim. ele ia ser bom para outra, ele foi bom para mim, Com entendeu? Para o meu certeza. perfil. Mas eu acho que mais do que ele foi bom para você, eu acho que vocês foram bons um para o outro, né? Então a Sim, Alessandra se encaixou perfeitamente naquilo que faltava para o Wagner, né? sim, Então vocês é nisso que a gente tem que enxergar, e quando a gente fala sobre casais que prosperam, eu acho que é dar o espaço do outro, porque você brilha em locais onde eu não brilho, né? Mas eu tenho uhum, outras fortalezas, assim como outros defeitos. sim, Eu acho um desafio bem grande, admiro, inclusive, os casais que conseguem trabalhar juntos e conseguir separar, né? Porque a gente vai para casa junto. E no final, tu deita numa cama com aquela pessoa. E além dos sim, problemas que tu tem na empresa, tu tem um problema com o filho, tu tem o relacionamento. Então, assim, depois de 20 anos, né, vocês estarem. Eu olhando para ti, ver como você é apaixonada por ele, ter esse brilho no teu olhar. Vocês terem uma empresa de sucesso juntos, terem filhos, isso quer dizer muito sobre o quanto de sucesso vocês tiveram. Porque, né, sim. vocês conseguiram passar por várias questões. Então, então, nessa parte de correntaria, né, a gente voltando um pouquinho na história, essa parte eu não estava ainda com ele. Uhum. Vendia-se muito para a África, vendia-se muito para a Venezuela. Então, na época que a Venezuela era o país mais rico da América Latina, e olha o que aconteceu, Uhum. né? Então, porque tudo é uma roda gigante, né? Se você for ver, um dia você está aqui, outro dia você está ali, e assim nada. Eu vejo as pessoas também procurarem muita estabilidade. Você vê que ao longo da história, a estabilidade é um mito. Não Você pode correr existe. atrás de uma coisa estável, mas estabilidade é uma perseguição contínua. E vai ser falida essa perseguição. Porque Exatamente. eu fico pensando assim, a gente coloca uma cerquinha num terreno e diz que aquele terreno é nosso e não sei, daqui a pouco um terremoto ou qualquer outra coisa, né? É claro que a gente vive com a intenção de ter as coisas ou bens duráveis, uma casa, mas assim, a vida é uma caixinha de surpresas real. Hoje, o que você planejou amanhã talvez não sirva para mais nada, porque Sim. a tua condição interna, externa, tudo mudou, né? Às vezes não é só o externo que muda, o interno muda, E né? as pessoas ficam procurando um, uma receita. Mas só que existem variáveis. Você pode fazer a mesma receita. Por exemplo, pega um bolo. Se não for o mesmo, aquele forno que tem aquela quentura, que é assim, às vezes é uma mínima diferença. Ou então você pegou um fermento, não, mas eu coloquei, mas o fermento estava mofado porque colocou no local que não era. Então, se as variáveis São muitas, que né? são muitas. Então, assim, se você pode replicar a mesma coisa e não vai dar certo. É porque são as variáveis. Obviamente, você precisa prestar atenção no todo Uhum, e procurar fazer uma receita o mais parecido possível. sim. Mas precisa contar com as variáveis. Eu entendo ali que você falou lá no começo, né? Que vocês se conheceram muito jovens, em um momento vocês se reencontraram e decidiram viver essa vida juntos totalmente, né? Inclusive na questão De- empresas. Mas sim. conta para uma mulher que está escutando e que tá e pensa em empreender com o esposo, tem alguma coisa assim que vocês fizeram que deu muito certo para vocês? Então. Aí, é, quando entrou, estava nessa parte da correntaria, que eu não consegui nem chegar no começo da história. Então ele fazia, era próspero junto com o pai, né? E aí o meu sogro teve, já migrando para essa coisa de correntaria, meu sogro teve 2 assaltos grandes e 2 golpes grandes. Uhum. Então assim, e ele perdeu muito, muito. E já tinha essa questão de segurança e pegaram meu marido, encapuzaram ele. Então, assim, foi uma coisa muito traumática, assim, ao extremo. E foi logo depois a gente se reencontrou. E Uhum. eu falava para ele, marido, por que, né, naquela época era namorado, né? Eu falei assim, por que você não faz essa coisa? Se você tem a fundição, se você tem toda essa, por que a gente não faz uma? Ele falou assim, você está achando o quê? Que é fácil? Não faz o quê? Não cria uma marca
para um consumidor final de joia folhada. Uhum. Não fica com ouro, o ouro maciço, Bruto, é. entendeu? Mas vocês vendiam ouro Não, sem nós... manufaturar? Não, nós vendíamos, por exemplo, tinha a joia 18K. O que significa 18K? O ouro, ele tem 24 partes. Isso significa que 18 partes são de ouro amarelo e o restante são de ligas. Então, assim, por exemplo, para você fazer o ouro rosé, você vai misturar o ouro amarelo com o cobre. Uhum. O amarelo com o vermelho dá o quê? Rosa. Uhum. Por exemplo, o ouro branco. Você coloca o ouro amarelo com a prata. Ele vai dar o quê? Cinza. Por isso que depois você joga o ródium. Você dá uma camada de ródio para ele ficar aquela cor maravilhosa. Por isso a gente chama de ouro branco, que ninguém entende. E daí vocês faziam essas joias? Fazíamos antes. Antes de eu entrar no projeto. Ele fazia antes de eu entrar no projeto com o meu sogro. Uhum. E daí, quando você entrou, você trouxe essa Esse questão. negócio da joia folhada produto final. Porque, assim, a joia folhada não teria problema. Porque, assim, dá para roubar e deplacar o ouro. É porque, assim, aqui em Floripa, as pessoas não têm noção do que é São Paulo. São Paulo, olha, eu tenho um cachorro, eu tenho um Lulu, tá? Fora do meu prédio, eu tenho o segurança que fica para fora armado, tem a guarita, e conseguiram roubar o cachorro da minha vizinha, igual o meu, na rua de trás. Uhum. Então, assim, São Paulo é muito louco essa coisa de assalto. Bobeou, você, né? Então, você mudou o negócio por conta da Por segurança, para conta ter da mais segurança. segurança. Exatamente. Então, eu falei, marido, só que ele falou assim, mas como assim? Eu falei assim, marido. Ele falou assim, olha, só que é o seguinte, para fazer a produção, nós precisamos tirar 30 peças iguais. Como que você vai vender 30 peças iguais? Eu falei, pode deixar comigo. Nesse interim todo, eu consegui... a minha irmã é casada com um grego, né? Já há 18 anos ela mora na Grécia. Tinha umas meninas que eram filhos que tinha a maior rede de hotéis na Grécia. E aí, elas estavam em depressão, porque tinham muito dinheiro e não tinham o que fazer. Aí eu falei assim, pois vamos dar algo para essas meninas fazerem. Eu convenci que eu ia fabricar para elas. Eu falei, marido, já arranjei a cliente? Ele falou assim, tudo bem, mas você vai vender para lá 15 peças, e as outras 15? Aí eu comecei a levantar assim, as empresas que eu já tinha trabalhado. Na época, antes de casar, eu trabalhei no Citibank, eu trabalhava ali no WTC, conhecia muita empresa. E fui de empresa em empresa. Então, eu produzia as 15 peças para mandar para a Grécia. E elas revendiam lá? Em uma única loja. Uhum. E aqui, eu ia de empresa em empresa vendendo. Já começou exportando, então. Eu já comecei exportando. Esse é que é o negócio. Ele falou, mas como a gente faz isso? Eu falei assim, não é você faz. Você sabe fazer. E eu sei vender. Uhum. Deixa que vender, eu vendo. Vender, eu vendo. Eu também, eu gosto disso, adoro. Então, se eu vendi a minha imagem... Porque, assim, quando alguém te pergunta qual é a profissão mais importante na vida de uma pessoa? Profissão? Qual é a única profissão que existe na vida de uma pessoa para ser de sucesso? Para mim é vendedor, porque a gente Exatamente. vende tudo o tempo todo. Ideia, a tua imagem, a tua competência. Tu não vende as tuas horas, então a gente Exatamente. vende tudo o tempo todo, né? Então, você vê um monte de mulher linda, maravilhosa, que está aí batendo cabeça. Ela não vendeu. Porque um casamento, o que é? Você vender que você vai ser importante para o outro. Ou que você vai conseguir ter uma vida feliz com ele, né? Exatamente. Vender a ideia de família, do que for importante para aquela outra pessoa. E que não adianta só vender, você tem que vender e cumprir. Porque se tu vender e não segurar aquela imagem, acaba, né? Acaba. São então, as coisas que... exatamente. Mas
tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu sou bom nisso, naquilo, mas eu não, ninguém me acha. Porque você não se vende, você não sabe se vender. Não se mostra, não tem um bom marketing, né? Mas às vezes é exatamente isso. Teu marido, não sei se ele é mais tímido, pelo que você falou, ele fala menos, ele deve ser. Ele é virginiano e eu sou de peixes, né? Então ele é mais tímido, mas ele encontrou nas tuas fortalezas uma maneira de prosperar com o negócio, né? Mas o homem, assim, é de uma visão, que assim, ele entra, ele já filmou tudo, tá. Eu tô ali focada num detalhe ali do negócio que eu descobri, um detalhe, ele já viu tudo. Visionário, né? Aquela já pessoa que enxerga todo o ambiente. Exatamente. Porque você acha que uma pessoa que tem uma empresa na mão, se ele não enxergasse de verdade esse potencial em mim, ele teria acreditado no negócio desse? Ele Não. teria? E assim, ele nunca chegou e falou para mim. Uma das coisas que deu certo foi, ele nunca chegou e falou, você tem que fazer assim, assim, assim. Ele falou, Faça. Teve essa ideia? Faça. Isso Ele nunca meteu o bedelho. Ele deixou eu quebrar a cara em todos os... Então, assim, tá? Eu comecei com o negócio da exportação, depois as meninas cansaram de brincar. Então, só que dali eu já tinha outros clientes da parte de exportação. Eu me mexi em São Paulo, girava mais que pirulito. Então, assim... Movimento, né? Não ficou parada. Meu Deus do céu. Procurou o negócio. Procurei o negócio. Eu fui a precursora de venda de joia em salão de beleza. Justamente por causa dessa parte de assalto. Eu entrei na Vila Nova Conceição, que é o metro quadrado mais caro em São Paulo, ali, porque a joalheria a joalheria que estava dentro desse salão de beleza tinha sido assaltada e então me deram essa oportunidade. E eu fui com a cara e com a coragem. Então, a partir desse local na Vila Nova Conceição, eu comecei a ramificar para outros salões. Então, tu vendia como se fosse uma espécie de consultores, eles ficavam dentro dos salões de beleza de São Paulo, vendendo seus produtos. Na verdade, eu comecei com a exportação, aí nós tentamos o atacado. Por um tempo funcionou, só que a coisa do atacado, por exemplo, se você vai hoje vender uma prata no atacado, você consegue receber à vista. Quando você faz uma venda no atacado do folhado, você recebe 30, 60, 90, 120. Então, às vezes, e era no cheque, né, naquela época. Então, aí se a pessoa se embananasse toda, você não tinha como receber. Então, na época que todo mundo estava produzindo para vender no atacado, naquela época, eu tive a coisa das revendedoras. Sempre existiu revendedora, mas era sempre revendedora assim para uma coisa mais breguinha, né? Não algo assim, com pedra natural, por exemplo, esse anel que eu tô, ele tem uma pedra que chama aragonita. Essa aragonita, ela é a pedra da empresária. Então, eu sempre e também faz parte da minha cartela pessoal da coloração pessoal. Qual que é a tua coloração? Agora É outono. Eu sou outono também, verdadeiro. Sim. Então, assim, só que nós temos contraste diferente. O seu é alto contraste e o meu é médio contraste para baixo, né? Porque eu fiz o cabelo mais claro. Sim. Então, algumas coisas... Mudam, né? Mudam, mas é muito interessante essa coisa de trabalhar a cartela de cores. Nas joias, na maquiagem, né? Em tudo, né? Quando tu Sim. descobre, tu quer colocar as cores certas, né? Sim. Realçar a tua beleza. Por exemplo, as pessoas que têm pele fria, subtom de pele frio, se coloca o prata, dá muito... faz um destaque que aí não é uma beleza... natural. Não fica harmônico, Não fica. É uma coisa que vai chegar antes da pessoa. Eu combino mais com ouro também. Com ouro amarelo. Ale, mas me conta, tu começou esse trabalho de pessoas vendendo nos salões de beleza, mas que eu me lembro, em 2020 teve um negócio chamado pandemia. E essas pessoas vendendo? Pois é. Então, eu comecei com essa coisa do atacado, falei, não vou me focar aqui por causa dessa Do parte pagamento. de pagamento. Eu falei, não. Vamos para as revendedoras. Coloquei
o melhor do melhor do melhor na mão das revendedoras. Foi aí que eu tive a sacada dos salões, que não tinha salões. Então, eu treinava essas mulheres para vender no salão. Mas a época que a gente começou no salão, era uma coisa assim, tinha uma fartura muito grande. Assim, a gente chegava assim com as coisas, abria assim, parecia formiga assim no açúcar, abria, a mulherada chegava enlouquecida, e levava tudo que você... Naquela época, a gente não tinha como produzir de tanto que vendia, mas era muito, era muito. E eu falei, Isso meu em que ano? Deus, eu tive... Olha, o grosso mesmo, assim, o que a fartura foi 2012, 13, 14 e 15. Tá? Foi a fartura do negócio. E quando a coisa começou a ficar meio estranha, sabe o fatídico 7-1 da Copa? Depois daquele 7-1, tudo foi... Sabe o palhaço lá que falou que pior que tá não fica? Desde então, foi descendo a coisa, e eu falei assim, não, essa parte das revendedoras, não adianta ficar no salão, que elas iam, por exemplo, 4 horas da tarde e saíam de lá 7 horas da noite. E tinha que ter uma ordem. Então, para ter uma ordem, tinha que ser funcionária CLT. Então, eu comecei a contratar as meninas. Em 2020, nós tínhamos 42 funcionárias CLT dentro desses salões. Então, eram 42 só na parte de vendas. Você imagina toda a estrutura de fábrica. Que tinha para produzir para essas 42 venderem. Para tudo isso. Então, assim, foi um desafio, porque foram 3 meses. Aí que está o negócio. Aí a gente comeu bola. Por quê? Nessa época, ainda havia, assim, a coisa ia sozinha, porque nós estávamos dentro dos locais onde estavam as nossas clientes. Eu não precisava divulgar mais, porque as nossas clientes estavam dentro dos melhores salões de beleza. Poxa, se eu estou numa Vila Nova Conceição, se eu estou dentro de um Celso Camura, se eu estou dentro... Eu vou divulgar para quê? Se a pessoa está ali, ela está vendo. Né? E eu também tinha aquela coisa do receio de divulgar e chamar ladrão. Então, era tudo muito escondido, sempre por causa da segurança. Então, esse negócio da segurança... Uma página não, é um inferno. É um inferno essa parte de segurança. Mas por que eu ia me dedicar ao Instagram? Porque, assim, você imagina, o meu marido sempre ficou com a parte, ele mais de estratégia, de planejamento, da parte financeira. Então, assim, ele sempre... E da parte da fábrica, tinham as pessoas responsáveis, mas você sabe, né, que é aquela coisa, você está sempre ali em cima. E eu treinava as meninas. Então, toda a minha força de venda era de treinamento para as meninas. Então, assim, as meninas trabalhavam de terça a sábado, porque o salão não abria de domingo nem segunda. Então, eu focava quando o salão estava aberto, terça a sábado. Então, eu formava todas essas meninas. Só que as meninas, eu sempre fui uma coisa assim... fora das regras. Eu sempre quis construir formatos diferentes, lançar coisas. Então, enquanto todas as empresas de joia padronizavam, faziam uniforme, eu queria vestir cada menina com o tipo de roupa que as favorecia. Porque eu falei assim, bom, eu trabalho com moda. Se eu colocar um uniforme, algo que não que não vai deixar ela bonita, como que ela vai chamar atenção? Tanto que, nessa época, dava muito pau dentro do salão entre as minhas meninas e a gerente, porque as minhas meninas eram arrumadas, assim, ao extremo. E eu comprava todas as roupas para as meninas. Eu dava tudo para as meninas. Então, eu dava treinamento. Tudo que você imagina, eu fazia. Então, eu formava essas meninas que iam para a rua fazer a venda. Então, elas eram umas mini Alê. Formadas, vendedoras, e daí chegou a pandemia e os salões fecharam. O que aconteceu? Nós não tínhamos site. Não tinha Instagram? O Instagram era só institucional. Sentamos no caqui, óbvio.
quantos meses, assim, até... 3 meses fechado. E daí, depois, o que que despertou? Por onde vocês recomeçaram? Demitiram todas? Como é que Não, foi essa... não. A princípio, nós seguramos, porque assim, você imagina que eram todas formadas Baialê. E eu tinha um vínculo muito forte com essas meninas. Muito. Então, em primeira instância, eu segurei todo mundo. Nós fomos até dezembro de 2020 segurando todos. Então, os primeiros 3 meses, ninguém trabalhou, exceto uma que ficou responsável pelo site, que tinha a maior capacidade, ficou nessa parte do site. E a gente começou, 15 dias após começar a pandemia, a gente entrou com o site. Tá? Ele já estava semi-pronto, mas já estava há 2 anos para implantar o site e não fazia, porque eu estava distraída com outras coisas. Eu comi bola aí. E aí, até que a coisa andasse, e aí... Até dezembro não demitiu ninguém. Segurou todo mundo não trabalhando. Ninguém. Mesmo trabalhando, aí depois voltaram para os salões. Mas você imagina, com máscara, como que a pessoa vai... Não tem o prazer. E nem clima, eu acho. Não tem clima, porque assim, um monte de gente morrendo. Em São Paulo foi uma pressão muito maior do que em outras partes. As pessoas literalmente piraram. Então, assim, como que você vai oferecer uma coisa que é supérflua, por exemplo, uma coisa de beleza, sendo que a morte estava batendo na nossa porta todo dia? Sendo que a morte bate todo dia. Só que as pessoas não se dão conta. Estava mais evidente o Estava assunto, mais né? evidente. A gente viveu anos aí muito... Nossa, eu lembro que eu saí daqui, de onde a gente está, no dia 13 de março, era uma sexta-feira 13, e achei, não, vai ser 2 semanas. Não tem como fechar o comércio, ninguém vai deixar fechado o comércio, não tem. E durou, 2 anos. E durou 2 anos. Só que quando chegou em dezembro e nós vimos a venda que não aconteceu por um mês, porque assim, quem tem comércio sabe que dezembro vai segurar janeiro e fevereiro. Quando o dezembro foi um mês comum, o marido chegou para mim... Desespero. O marido chegou para mim e falou assim, acabou? Eu falei, como assim acabou? Ele falou, a gente vai continuar colocando dinheiro para trabalhar? Eu falei, marido, pelo amor de Deus, e agora como é que faz? E aí foi fazendo o desembarque das meninas. Eu tinha funcionária de 12 anos comigo, 10 anos comigo. Que tu foi mandando embora em dezembro de 2020. Aí eu fui até março demitindo. E paralelo a isso, fazendo algo no digital? Paralelo a isso, fazendo coisa no digital e fazendo grupo de outlet, fazendo outras coisas. Aí eu comecei a formar grupos no Instagram e comecei a movimentar de uma outra forma. E nessa parte da reinvenção, o teu esposo participou? Ou foi mais a Lê que levou isso? Não, essa parte sempre fui eu, tá? Ele sempre chegou para mim e falou assim, olha, tá aqui, você pode isso, isso e isso. E eu sempre me planejei dentro do que a gente podia. Então, assim, sempre, eu nunca quis muito saber se tinha, se não tinha. Eu sei que a gente estava capitalizado quando tudo aconteceu. Por quê? Quando fechou tudo, tá? No mês seguinte, em abril, eu estaria inaugurando, dia 22 de abril, uma loja em Barcelona. Assim, com o nome, com Helene Sky. Era uma loja nossa, porque aí eu não iria mais vender no atacado e a pessoa vender, entendeu? No name. Eu ia levar o nome da minha bisavó. Então, assim, o meu grande sonho sempre foi voltar para a Europa. Assim, eu tenho assim tanto eu tirei minha cidadania, tudo. Qual então, que assim, é a tua descendência? Italiana. Né? Mas como tinha esse sócio investidor em Barcelona, eu ia começar por lá e depois ia expandir. Né? Não que isso tenha cessado, tá? Porque isso é algo que eu vou... Próximo passo? É o próximo passo agora, né? Tanto que eu já vou lançar a coleção agora em Mykonos, na Grécia, agora para o verão. Só que eu tive que ir mais devagar, porque o nosso projeto era levar as meninas. Então, quando tudo aconteceu, já tinha uma das funcionárias lá, ia
eu e mais 3. Você Trabalhar imagina? em Barcelona. Sim, porque eu ia entrar com as joias e com as meninas formadas. Então, você imagina quanto tempo eu investi formando essas meninas que iam para lá. E você já imaginou uma pessoa ter a oportunidade Nossa, muito legal. de estar na Europa, assim, ser formada, assim, é a oportunidade da vida. Então, assim, eu tinha, sabe, aquela coisa, assim, aquela alegria de estar formando as pessoas, de ir para um outro país. Era uma coisa mágica. E foi tirado, assim. Então, você imagina a minha dor. Na verdade, isso doeu mais do que quando eu tive câncer. Eu tive câncer em 2016, do intestino. E eu não fiquei tão mal como em desmontar toda a estrutura da empresa, que não deixava de ser uma filha. Mas eu vou te dizer, é isso que eu ia te dizer, né? Que sistemicamente existe duas formas de uma mulher passar a sua vida para frente. Sim, Por meio dos seus filhos e por meio do seu trabalho. É onde ela transborda. Então, sim, doeu tanto porque era um filho, né? O nosso trabalho é um filho também. Então, quando tu fala, a gente dá esse apreço, a gente fala com esse amor, porque ele sistemicamente ocupa essa posição. Ele é um filho, ele é onde a gente transborda, né? O nosso amor, a nossa sim. competência e tudo que a gente tem para entregar nesse mundo. Exatamente. Tanto que as meninas eram tão assim, eu era tão, que eram minhas filhas. Ai, meu Deus do céu, eu tinha um amor naquelas. E olha que eu tenho 2 filhos meninos, né? Ah, é? Eu Eu tenho tenho, um. tenho um menino. Então, assim, só que menino, assim, é tudo com muita. Eles são estabanados, né? Eles são. Acho que menino é racional, é prático. Menina é que é mais assim, Que é mais né? aquele, né? Do dengo, do, do. do... Ah, então, assim, era o meu mundo cor-de-rosa. Porque em casa até o cachorro é menino. Entendeu? Então, assim, era muito homem na minha Era vida. onde você transbordava o Era onde feminino, lá nas o lado suas meninas. nas minhas meninas. Então, assim, é, e também eu sempre levei para esse lado lúdico, assim, a vida, né? A vovó sempre falava assim para mim: ah, filha, dança conforme a música. Então, eu sempre pego os pontos positivos e potencializo o positivo, para o negativo ficar mais escondido. Então, hoje, Ale, tu tens essa história, né, com as revendedoras, esse sonho de avançar para a Europa, e você entrou de vez para o digital. O digital, ele Sim, supriu a necessidade da sua empresa? Vocês conseguiram reverter o quadro? Aquele. tudo é plantio. Foi. Mesmo tendo uma empresa consolidada, o formato de venda digital não tem nada a ver com o formato presencial. Né? Então, assim, as nossas clientes sempre foram assim, que gostam assim de pedra, são mulheres mais maduras, são mulheres que valorizam essa coisa, os detalhes, a perfeição, e hoje, quem voltou a consumir foi o pessoal imediatista, do consumo rápido. Sabe aquela coisa assim, vai qualquer coisa? Ou nem olha, não presta Ou nem olha. tanta atenção, assim, né? Exatamente. Por isso que as nossas peças deram certo na Europa. Porque na Europa o povo é mais dessa coisa de detalhes, Seletivo. mais seletivos. Nos Estados Unidos, nós já fizemos algumas ações. E nos Estados Unidos, assim, só em locais que as mulheres têm uma responsabilidade maior com a imagem, tá? Mas ali é muito a cultura do descartável. Sim, Então, assim, consumismo. são brincos só de anzol, são coisas que não exigem uma qualidade, tá? Então, assim, todo o meu perfil sempre foi para essa parte Europa mesmo. Entendi. E essas mulheres, obviamente, estavam congeladas e agora estão voltando. E, assim, dá para fazer tranquilamente? Dá para fazer tranquilamente você concentrar no digital. Tranquilamente, tranquilamente. Então, hoje, eu dificilmente eu vou voltar para ponto físico. Eu posso até ter 1, 2, nós temos, né, outros pontos físicos. Dos 22 salões, nós estamos em apenas 2, porque não é mais viável. O salão hoje virou um ambiente inóspito. Porque, assim, antes a mulher ia para conversar, ia para, sabe, ter aquele relaxamento, aquele momento dela, conversar com a outra. Hoje, pelo menos em São Paulo, é assim, vai com a máscara, meu Deus, é álcool, é não sei o que, a outra tá fazendo... Não fala comigo, não...
Entendeu? Como que você vai vender uma coisa para a imagem num estresse desse? Também mudou um pouco mudou um pouco não, né? Mudou totalmente a cultura de consumo, né? As pessoas aprenderam algumas coisas e elas não voltam mais, Não né? voltam. Então, inclusive, comprar joias ou escolher, Sim. enfim, eu acho que tem esses pontos. Agora, no digital, Ale, você está consolidada, né? Então, tem o site e 2 pontos físicos. 2 pontos físicos, tem o nosso showroom e eu tô fazendo lives, tenho esses grupos, e eu tô E conseguindo. Barcelona e Invista. Sim, então agora, na metade do ano eu vou para a Europa para dar reiniciar a atividade, mas não com o ponto físico. Ainda, só o meu ponto, tá? Sim, entendi. A tua loja. Eu vou estar em parceria com outras pessoas, porque justamente você tem que ir pisando leve, né? Porque a coisa ela não foi só a nível Brasil, foi a nível mundial. Sim, afetou toda uma cadeia de consumo, né? Sim. Ale, quero te dizer que a gente já passou um pouquinho aqui do nosso horário, agradecer a sua disponibilidade, vir passear em Floripa e de repente, né, vir para um podcast e contribuir. Eu acho que como fechamento eu queria citar alguns pontos que eu ouvi e me fala se eu tô certa, assim, em relação a casais prósperos, né? Eu consegui escutar de ti que cada um tem a sua fortaleza e poder deixar, né, o outro mostrar a sua fortaleza. Então, se um é visionário e o outro é vendedor, então juntar, né, essas coisas e entender que existe muita coisa no outro, né, ou no seu parceiro que não tem em você, né, usar isso a favor, que dá certo sim. Trabalhar com o marido. Trabalhar com o marido, fazer uma vida acontecer, Sim. né? Ouvir a autonomia, deixar as partes trabalharem, saber e fazer o que elas sabem fazer, né? Confiar no outro, né? Então, ele confia na Alessandra quando você vai para vender e você confia na visão, nas decisões que ele toma. Então, cada um tem a sua autonomia. E o mais importante é o amor, porque eu enxergo isso nos teus olhos, assim. Então, acho que a relação boa dentro de casa, ela reflete dentro da empresa também. E vocês conseguiram levar isso, né? O amor dentro de casa para o amor lá dentro da empresa e respeitar os papéis. Sim, e é tão mágico que a gente sai, por exemplo, vai só nós dois para um restaurante. A gente continua conversando, a gente tem papo. É uma coisa muito... Porque um não entra na vida do outro. Assim, não fica aquela disputa. Eu vejo muito casal que fica disputando quem é o melhor. A gente não disputa. A gente se agrega. Então, eu olho para ele e falo, ai, marido, como você é tão isso, como você é tão aquilo. E ele também fala a mesma coisa para mim. Se admiram, né? Tem essa cumplicidade mútua. Sim. Aí eu falo assim, você tem defeito nisso. Aí eu sei, vamos melhorar, mas vamos focar no que a gente é melhor. E outra, o maior segredo, nunca dormir brigado. Nunca. Boa. Isso é bíblico, né? Sim. Não pode dormir brigado. Então, assim, precisou Busca a reconciliação. late de um lado, do outro, né? Chegou na hora de dormir, então foi isso? Pede desculpa mesmo que ele esteja errado, que eles sempre estão errados, né? Mas sempre. Sempre estão errados. Eu tenho convicção que eles estão sempre errados. A gente sempre está certa, mas a gente pede desculpa porque Jesus deixou esse ensinamento, está na Bíblia, que não pode dormir brigado. É verdade. Ale, muito obrigada. Obrigada eu, linda. Muito obrigada e até o próximo podcast. Até.